Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Mais um vídeo novo no nosso canal. Vou ter que falar baixo porque o nosso filho já está dormindo. Pode ser que ele acorde. Então, gente, passando aqui só para deixar um vídeo, uma reflexão, uma meditação. Eu queria falar sobre o desânimo, né? Sabemos que todos nós somos afligidos pelo desânimo, pelas frustrações da vida, pelas incertezas da vida, pelos momentos em que nós nos desanimamos, nos entristecemos. E como que a gente lidar com isso? Como que a gente pode vencer à luz da palavra? Eu tenho certeza que você tem passado por momentos bons, mas também momentos difíceis, né? E a gente também aqui em casa não é diferente. A gente passa por momentos bons e por momentos difíceis, né? Só que como que a gente faz pra gente vencer o desânimo, vencer a frustração, vencer a dificuldade? O Salmo de Asaf, no verso de número 2, capítulo 73, verso número 2, vai falar: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Então nós vemos Asaf quase tropeçando, né? Ele quase desviando. Por quê? Porque ele olhou para o lugar errado, né? Ele viu a prosperidade, ele viu alguém se dando bem, ele viu pessoas que não serviam ao Senhor se dando bem. Depois, lá em Mateus 6, 22, vai falar sobre os olhos. Vai falar assim, ó, Mateus 6, 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, o que a gente aprende com essas duas histórias aqui? Essas duas menções? É que o nosso olhar deve estar no lugar certo. Então, diante das lutas que nós vamos enfrentar, a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, diante das frustrações, diante da frustração no emprego, diante da frustração na igreja, no ministério, diante da dificuldade na família, diante dos processos de amadurecimento que o Senhor permite a gente passar, nós precisamos estar com o olhar no lugar certo. Asaf era um homem de Deus, alguém que buscava o Senhor, mas por um momento ele olhou para o lugar errado. Ele olhou para uma recompensa terrena, ele olhou para pessoas que estavam prosperando mesmo sem servir ao Senhor, pessoas que estavam sendo abençoadas mesmo sem servir ao Senhor. E o Senhor, ele traz esse ensinamento para a gente. Jesus, aqui no Novo Testamento, no Sermão da Montanha, né, ele fala sobre o nosso olho. O nosso olhar precisa estar no lugar certo. Então, diante das frustrações, poxa, aconteceu alguma coisa que me chateou, alguma coisa que me feriu, alguma coisa não foi aquilo que eu queria que acontecesse. Se a gente estiver com o olhar no lugar certo, se a gente estiver com a mente, com o coração no lugar certo, eu não vou tropeçar. Eu posso me entristecer, eu posso me chatear. Ser humano, né? Porque todo ser humano ele passa por dores, passa por chateações, passa frustrações. Mas o grande segredo é qual a resposta que eu vou dar diante disso tudo? Qual é a minha resposta diante do sofrimento? Qual a minha resposta diante a frustração, a tristeza, o desânimo, aqueles dias que você não está bem, você está chateado, você está cansado, você talvez não vê a resposta de Deus no tempo que a gente quer, né? Tipo assim, uma mudança de sua situação. A gente tem passado alguns processos com Deus, né? De amadurecimento, de crescimento. E esses processos muitas das vezes doem, né? Muitas vezes dói, muitas das vezes você não vai ver Deus falando com você toda hora, porque tem hora que diante da prova, né, Deus ele está em silêncio, ele está permitindo você passar por aquilo para que você possa ser aprovado, para que você possa amadurecer, para que você possa entender que a nossa recompensa não é terrena, nossa recompensa não é prosperidades na terra, nossa recompensa não é ter uma vida próspera aqui, nossa recompensa é o próprio Cristo. Nós somos chamados a nos tornarmos novamente aquela pessoa que foi criada no início. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é o intuito do Senhor, nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Então a Bíblia vai falar para que nós tenhamos a mente de Cristo, para que nós possamos olhar para o alto, para que nós possamos olhar para Cristo como nosso irmão mais velho, como nosso Senhor, imitar Ele, né? Nós somos chamados para imitar Ele. Então, diante desses processos, diante das frustrações, diante das dores da vida, o nosso chamado é: olhe para o Senhor.
sabe? Faça como Azafe. Azafe, ele quase tropeçou, ele quase se desviou, ele quase caiu, mas ele, quando ele viu a recompensa dos ímpios, quando ele viu que quando nós não dependemos do Senhor, quando nós estamos distante do Senhor, há uma recompensa. E essa recompensa não voa, essa recompensa é uma eternidade em sofrimento, é uma eternidade longe do nosso Deus, do nosso Pai. Então o Senhor está falando para a gente hoje, olhe para o lugar certo, olhe para a cruz, ainda que a cruz não seja um lugar bonito, né? Não seja um lugar atrativo, a cruz é uma vergonha, né? É algo desonroso, mas após 3 dias tem a ressurreição, né? Então, se nós olharmos para a cruz, nós vamos ver que a nossa recompensa é Cristo. E a minha recompensa não é uma conta bancária cheia, a minha recompensa não é uma família feliz, né? A minha recompensa não é coisas terrenas, ainda que essas coisas são bênçãos de Deus e são honrarias terrenas, né? Mas a minha recompensa é o próprio Cristo, né? Jesus é a minha recompensa, a pessoa de Jesus habitando conosco, né? Nós vemos Apocalipse falando que o tabernáculo de Deus está habitando no meio dos homens. Então, qual que é o grande segredo do Evangelho, da Bíblia? É que Deus quer se relacionar conosco, que Deus quer habitar conosco, sabe? É Deus se relacionando comigo, se relacionando com a minha esposa, se relacionando com meu filho, e dentro da nossa casa nós temos a unção e a habitação de Jesus no nosso meio. Esse é o grande segredo. Então, como é que eu faço para vencer o desânimo? Como é que eu faço para vencer a frustração? Como é que eu faço para vencer os dias maus? Me relacionando com Jesus, entendendo que Ele é o caminho, né? Ele é o caminho, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele é o caminho, Ele é o caminho. Então esse caminho que eu estou andando, não estou sozinho, como se eu estivesse caminhando, né, fazendo uma alusão, caminhando em cima de Cristo. E ainda que ao meu lado caia o mundo, desmorone, esteja um terremoto para todo lado, mas eu estou no caminho certo. Então é isso que o Senhor nos chama a viver, esse é o modelo de vida, esse é o modelo que o Senhor espera de nós, que nós caminhamos em Cristo, em tudo aquilo que nós formos fazer, sabe? Seja na nossa família, seja na nossa igreja, seja no nosso trabalho, é viver conforme Cristo quer. Nós sermos imitadores de Cristo, nós sermos a cópia de Jesus nessa terra. Então, se você está desanimado, se você está passando por um momento difícil, passando por um momento de dor, ou passando por um momento bom também, saiba que a sua recompensa é Cristo. Jesus quer habitar e viver com você todos os dias, se relacionar com você intimamente, para que você possa cada dia mais se tornar mais parecido com Jesus. Que você possa ter sido abençoado, renovado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo te renove. Saiba que se você está em Cristo, se você está nesse raio de ação de Cristo, o Espírito Santo está sobre você. Então comece a jogar lenha, falando, Senhor, eu ainda tenho fome, já tem aquele louvor, né? Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede. Então comece a jogar lenha para dentro de você, para que você continue queimando por Jesus todos os dias, até que Ele volte. Então, Deus te abençoe, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e não se esqueça, né? O Evangelho, ele é simples, somos nós que complicamos demais. Forte.